a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus já tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido, e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, como os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. A nova esperança. De fato, o relato
do revivamento de Lázaro é incrível. Por um lado, Jesus nunca nos é apresentado de forma humana, frágil, cativante, como neste momento de morte, um dos seus melhores amigos. Nunca somos tão diretamente comovidos a acreditar em seu poder salvador. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De fato, será que isso acreditamos? Jesus não esconde o seu amor por esses 3 irmãos de Betânia, que certamente o acolheram em sua casa sempre que vinha a Jerusalém. Um dia Lázaro adoece e as suas irmãs mandam um recado a Jesus: nosso irmão, a quem tanto amas, está doente. Quando Jesus chega àquela casa, Lázaro está enterrado há 4 dias. Nada pode fazer. A família está quebrada, machucada. Quando Jesus aparece, Maria começa a chorar. Ninguém pode confortá-la. Vendo os soluços dos amigos, Jesus não se contém também e começa a chorar. Sua alma se parte ao sentir a impotência diante da morte. Quem pode nos confortar? Aí nós um desejo insaciável pela vida. Passamos o dia, anos, lutando para viver. Apegamos à ciência, mas sobretudo à medicina, para prolongar a nossa vida biológica. Mas há sempre uma doença que ninguém é capaz de curar. Há sempre um momento que não há o que intervir. Afinal, o que serviria viver a vida para sempre? Seria horrível um mundo envelhecido, cheio de velhos, cada vez menos espaço para os jovens, um mundo em que a vida não renovasse. O que desejamos é uma vida diferente, sem dor, sem velhice, sem fome, sem guerra, uma vida plenamente feliz para todos. Hoje vivemos uma sociedade que foi descrita já por um sociólogo polonês, Buan, como uma sociedade de incerteza. Nunca o ser humano teve tanto poder para caminhar rumo a uma vida mais feliz e, no entanto, talvez nunca tenha sentido tão impotente diante de um futuro incerto e ameaçador. O que se pode esperar do amanhã? Como seres humanos de todos os tempos, também vivemos cercados pela escuridão. O que é a vida, o que é a morte, como que tem que viver essa vida, como que tem que morrer. Antes do reviver de Lázaro, Jesus dirige a Marta estas palavras que são um desafio decisivo para todos nós que seguimos a fé. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Apesar das dúvidas e obscuridades, nós cristãos acreditamos em Jesus, Senhor da vida e da morte. Somente nele buscamos luz, a força para lutar pela vida e enfrentar a morte. Somente nele encontramos uma esperança de vida além da vida. Talvez nessa pequena reflexão de um teólogo espanhol faça a gente perceber que no meio de toda essa obscuridade, de todo esse cenário que João vai descrevendo, a gente precisa dar um passo além. E dar um passo além é de fato ter luz, ter visão, ter algo que nos faz compreender a grandeza e ao mesmo tempo saber a pequenez. E sem medo se colocar neste mundo, de forma que a dor seja consolada, o carinho e o afeto sobressaia a distância e a indiferença. É um grande desafio
tocar numa vida que está morta e devolver a vida a ela. E quanta vida está morta por esse caminho. E quanta vida a gente precisa chamá-la a sair da escuridão, desatá-la, liberá-la, para que a gente veja a grandeza, mas também experimentemos a pequenez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.